Olá, meus amores, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês tenham uma semana bastante produtiva, de muitos estudos. Então vamos embora, bora levantar, expulsa a preguiça e vamos produzir que o Enem tá aí, tá certo? Gente, então na aula anterior, né, nós vimos dois acontecimentos. Então nós vimos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né, como exemplos de movimentos de insatisfação com o poder real, né, com o poder de Portugal, em relação às políticas econômicas, sociais, em relação ao Brasil, tá? Hoje nós vamos ver a vinda da família real para o Brasil, tá? Então vamos lá. Por que acontece a vinda da família real para o Brasil, né? O que é que marca essa vinda? Primeiro, né, para a gente entender essa travessia da família real, nós precisamos entender o contexto internacional em que isso ocorre, tá? Nós estamos falando de Portugal, né? Da Europa, nós estamos falando das disputas econômicas que vão surgir aí e como é que Portugal está no meio disso, tá? Quais são as políticas adotadas pelas principais potências e como é que isso vai refletir no Brasil? Como é que isso vai desembocar nos acontecimentos aqui no Brasil, que é mais especificamente essa fuga, né, da corte real para o Brasil. Posteriormente nós vamos ver algumas mudanças, né, como é que essa vinda da família real para o Brasil, ela vai gerar mudanças internas no Brasil, tá? Então, qual é o contexto internacional, né? O que é que está acontecendo na França, na Inglaterra, a partir dessas grandes potências que vão motivar essa mudança da família real para o Brasil, tá? Então, bom, no contexto internacional, quero destacar primeiro a figura de Napoleão Bonaparte, né? O que é que está acontecendo? Nós estamos falando do período pós-revolução industrial e do período que nós chamamos de período napoleônico, tá? Então, Napoleão Bonaparte vai subir ao poder, né? E vai consolidar o domínio econômico da burguesia francesa, tá? Então, gente, a gente precisa voltar um pouquinho para pensar a Revolução Francesa. O que aconteceu? Depois Napoleão tomou o poder, conciliou ali as forças entre nobres e defendeu os interesses burgueses e aí consolidou esse domínio da burguesia, esse domínio econômico da burguesia, né? Representou uma das maiores ameaças, né, às nações absolutistas, as quais viam como um revolucionário e ameaçador. O que era que estava em questão aí, né? A França tinha acabado de pôr fim ao domínio absolutista e várias outras nações ainda viviam o regime absolutista. E toda essa efervescência e toda essa influência da Revolução Francesa a partir da liberdade, igualdade, fraternidade, também pelas próprias fases da Revolução, pelo fato de ter sido uma revolução, né, que várias classes sociais, grupos sociais foram para a rua, tomaram a Bastilha, enfim, né, teve o momento do terror, as guilhotinas, todo do caos, a reorganização dada por Napoleão. Nós vamos ter aí essas sociedades absolutistas, né, essas nações absolutistas temendo essa influência, tá? Além disso, né, o que é que Napoleão vai fazer? Qual vai ser uma das principais características do seu governo? É um governo de conquistas, né, que vai imperializar, que vai tomar posses de alguns novos domínios. Então, Napoleão vai tratar de expandir o domínio francês, né, para outras localidades ali na Europa, não só na Europa, mas na Ásia também, certo? Então, Napoleão Bonaparte vai ter, né, como grande inimiga a Inglaterra, né? A Inglaterra e a França, elas já eram inimigas de longas datas. E aí, nesse momento, quem está diretamente, né, diretamente ameaçada por Napoleão é a Inglaterra. Então, qual é a grande característica da Inglaterra? A Inglaterra tem uma grande frota marítima, tá? Nesse momento. E Napoleão vai ter um grande exército, né? É exatamente por isso que ele se destaca como general. Então, o que é que vai ter no contexto internacional, né? Qual é a relação de Portugal com tudo isso, né? É que Napoleão ele vai criar o bloqueio continental em 1806
E o que é que dizia o bloqueio continental, gente? Vamos lembrar aqui um pouquinho. O bloqueio continental era uma exigência, uma resolução que dizia, proibia todas as nações europeias de negociarem com a Inglaterra. E aí, se alguma nação negociasse com a Inglaterra, ela estaria declarando guerra automaticamente à França. Então, era isso que designava o bloqueio continental. Todas as nações deveriam, então, a partir do bloqueio, negociar com a França, né? Foi uma medida, sobretudo, para enfraquecer a economia inglesa, tá, gente? Lembre-se que a economia inglesa, ela era bastante forte, né? E era um concorrente direto da França. E que em termos, por exemplo, de industrialização, a Inglaterra, ela havia saído na frente, né? Liderando ali a primeira fase da industrialização, né? Então, as manufaturas na Inglaterra era superior a todas as manufaturas de outras nações da Europa, tá? Então, o país europeu que ousasse comercializar com a Inglaterra sofreria, então, a vingança de Napoleão. E Napoleão tinha um temido exército, né? E Portugal encontrava-se aí entre essas duas potências em guerra, né? Então, de um lado, Portugal temia ao exército francês, por outro lado, já tinha relações comerciais com a Inglaterra anterior ao decreto do bloqueio continental, e aí o que foi que aconteceu, né? Portugal temia essa invasão da França. E aí, que foi que aconteceu, né? Portugal se junta à Inglaterra, então, recebe o apoio inglês para fazer a travessia, né, da sua corte para o Brasil. Bom, gente, e aí, já que Napoleão, né, aliás, já que Portugal, ele não aderiu ao bloqueio continental, foi o que aconteceu? Napoleão vai enviar tropas, né, enviou tropas à região, né, e aí Portugal precisou se precaver, né. Essas tropas, elas já haviam dominado, por exemplo, a Espanha, então a Espanha já estava dominada pela França. E aí Dom João encontra a saída, né, que seria o príncipe regente fugir para o Brasil. E aí começa a grande... Então, como é que ele vai fugir? Né? Ele vai contar com o apoio inglês, né, e a corte vem junto para o Brasil. Por que Dom João ele vai fazer isso, né? Porque o símbolo, gente, a gente tá falando das monarquias absolutistas, tá? Então, o símbolo do poder real era o rei, né? Era o rei e a sua corte. E aí, retirando o rei e a sua corte, não fazia sentido para Napoleão usurpar o poder, né? O poder está na coroa, o poder está no rei. E aí, pela primeira vez, né, na Europa, vai ter uma corte fora do território europeu, né? Então, vai haver essa transferência para o Brasil. E aí, o que é que Portugal vai fazer, né? Vai ter que providenciar às pressas, né? Já que as tropas de Napoleão já se encontravam ali na fronteira com o território português. Então, a família real vai passar 52 dias de viagem, tá? Depois de 52 dias de viagem, a família real e a corte portuguesa vão chegar em Salvador, em 1808, né? E somente em março é que elas vão chegar no Rio de Janeiro. Então, quais serão as medidas, né? Quais serão as principais mudanças que vai haver a partir dessa vinda da família real para o Brasil? Então, vai haver uma carta régia, que é a abertura dos portos às nações amigas, né? A Inglaterra, principalmente, como essa nação amiga. Então, isso está dentro ali também, gente, dos acordos entre Portugal e Inglaterra, né? Do acordo de cooperação para essa saída, para essa migração da família real, tá? Então, é óbvio que a Inglaterra também não fez essa transição, não investiu nessa vinda sem que ela tivesse vantagens. Então, ela também cobrou o seu valor, né? Vai haver a criação dos cursos de medicina no Brasil, a criação da imprensa régia. Que é a imprensa régia? É a imprensa oficial, aquela que será responsável por divulgar todas as medidas do rei, né?
todas as medidas da família real. Então, digamos, o rei faz um decreto e ele precisa de uma imprensa, né, oficial para fazer isso, tá? Quer dizer, não é em qualquer jornal que ele vai colocar. Para dar um exemplo para vocês ficar mais simples de entender, seria basicamente como o Jornal da União, para a gente aqui na Paraíba, né? Os decretos vindos do governo do estado, eles são divulgados no Diário da União, tá? Vai haver a fundação do Banco do Brasil, né? Vai haver a criação dos Correios também nesse período, a licença para abertura de fábricas. E por que é tão importante essas mudanças aí? Por que a gente está chamando a atenção para elas? É que a dinâmica da colônia, gente, ela vai mudar, tá? O Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, né? Primeiro Salvador, que era a capital, aí a capital vai ser transferida, tá? Para o Rio de Janeiro. Só que eles começam a estruturar essa capital, eles começam a estruturar o Rio de Janeiro para receber a família real. Uma coisa que vai acontecer, né? Eles vão equipar tanto do ponto de vista burocrático, que é a criação dessas instituições, mas eles também vão equipar do ponto de vista arquitetônico, né? Eles vão criar espaços, ambientes que sejam mais luxuosos, né? Eles vão criar mais bibliotecas. A corte, ela precisa ter espaços de distração e espaços de convivência que seja própria da nobreza, tá? E aí isso muda muito quando vem um grupo tão grande de nobres para o Brasil, né? Então, quando a gente vê colônia, a gente vê e conhece mais ou menos os grupos sociais que eles vão vir no momento ali inicial da colonização. Depois, os nobres que vão vir para fazer a administração da colônia, né? Mas nesse momento não. Esses grupos, eles vão conviver, eles vão passar a viver no Brasil por um período, tá? Vai ter a licença para a abertura das fábricas. O que quer dizer essa licença para a abertura das fábricas? É que era proibido na colônia ter manufaturas, tá? Por quê? Porque o Brasil vivia sob o pacto colonial, lembram? Então, veja só, a matéria-prima saía daqui e era muitas vezes fabricada, né? Era aprimorada na metrópole. Então, existia uma proibição de haver manufaturas nas colônias. Isso era dentro do pacto, do que era o pacto colonial, tá? Que era todas as decisões econômicas relacionadas à colônia, elas deveriam passar pela metrópole. E o desenvolvimento e reconstrução do Rio de Janeiro, que eu já comentei com vocês, que são as obras públicas, são todos os ambientes, né, que os nobres vão começar a usar. E em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? O que é isso, né? É que a família real, ela não poderia continuar vivendo em uma colônia. Então, eles precisam elevar a condição do Brasil para que ela comportasse essa convivência da família real, tá, gente? Essa convivência desses grupos nobres. E aí, em 1815, se torna Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? Então, o que é que nós percebemos, então, né, em relação a essa vinda da família real ao Brasil? Primeiro, né, só retomando com vocês para fechar o nosso tópico, o nosso tema, é que isso ocorre principalmente a partir da ascensão de Napoleão ao trono em 1804. Então, quando Napoleão toma o trono da França, ele começa essas políticas de conquista, tá? E aí submete o povo europeu ao bloqueio continental. Então, cria o bloqueio continental, intensifica as invasões napoleônicas. Qual é a solução que Portugal encontra? Vir-se embora para o Brasil, né? Em 1807. E em 1808 eles chegam aqui, tá? Qual é a consequência? São transformações do ponto de vista social, político e econômico que vão favorecer o processo de independência do Brasil, tá? Como é que vai favorecer? Tanto em termos de
desenvolvimento político, né? Porque essa sociedade do Rio de Janeiro, ela vai se tornar uma sociedade mais intelectualizada, mais familiarizada com temas e discussões políticas. Vai haver um crescimento do ponto de vista da educação, né? Da educação em termos geral. E também isso vai favorecer o processo de independência, porque quando os portugueses eles começam a exigir a volta da família real, né? Dom Pedro I continua aqui e assume o poder no Brasil. Isso é o tema da nossa próxima aula, tá certo, gente? Então, um beijo, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês me perguntem que a gente vai esclarecendo aí o que não ficou muito claro para vocês. Gente, então, na próxima aula, nós vamos ver o período joanino. O que é o período joanino? É o período em que Dom João vai assumir o poder aqui no Brasil, né? As suas políticas, enfim, o que vai acontecer no período em que Dom João vai estar aqui a partir dessa vinda da família real, tá? Então, a gente viu esse evento em específico e a partir de então, nós vamos ver como é que o príncipe regente, ele vai organizar o Brasil, tá? Então, algumas coisas nós já introduzimos, né? São essas mudanças, a criação dessas instituições, né? Que a gente já corresponde ao período joanino. E aí, posteriormente, nós vamos ver como é que os grupos sociais eles vão se comportar, né? Eles vão gostar, eles não vão gostar, vai haver rebelião, não vai haver, tá? Próxima aula. Beijo pra vocês e uma ótima semana.